Bem-vindo! Você está ouvindo agora o primeiro episódio do Storycast. O Storycast é um podcast criado pelos alunos Clara, Jade e Matheus para trazer um pouco da história dos grandes teóricos Rousseau e Pestalozzi de uma maneira prática e descontraída. Bem, apresentações feitas, então vamos nessa! Vamos dar início ao episódio Grandes Pensadores do Iluminismo. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre dois grandes teóricos que contribuíram muito para o desenvolvimento da educação. São eles o Rousseau e o Pestalozzi. Seguindo uma ordem cronológica, a gente vai começar com a Clara falando um pouco sobre a biografia do Rousseau. Oi, pessoal, tudo bem? Jean-Jacques Rousseau, ele foi um filósofo, romancista e educador e foi ativo especialmente na era do Iluminismo, né, que foi quando foi a época que ele era vivo. Ele nasceu em Genebra, em 28 de julho de 1712, e ele descende de uma família muito abastada, de relojoeiros. Acho que o avô dele, o pai dele, todos eles vinham dessa profissão. O pai dele se chamava Isaac Rousseau e foi quem meio que orientou ele dentro da paixão pela literatura romântica. A mãe dele morreu quando ele nasceu e foi ela quem deixou uma biblioteca na casa deles de livros literários. Óbvio, né? Livros literários não tinha como ser livro de outra coisa, mas especialmente do gênero romântico, né? E aí eles dois liam muito, eles exploraram essa biblioteca inteira e aí virou um hábito e eles tiveram depois que procurar por outras bibliotecas porque eles leram tudo que a mãe dele deixou. Isso influenciou muito na personalidade de Rousseau. Depois que o pai dele teve uma desavença com um capitão chamado Gautier, Jean-Jacques ele ficou sob a tutela de um tio, né, porque o pai dele faleceu, e aí nessa casa ele aprendeu com um primo sobre desenho, e como eles frequentavam muito a igreja, ele sonhou com um futuro dentro da religião. Mas junto com a maturidade, né, que ele foi crescendo, e aí ele teve que ir para as responsabilidades da vida adulta, né? E ele começou a trabalhar, ele foi garoto de recado, catecúmeno, auxiliou uma tutora com trabalhos tanto de medicina quanto alquimia, mas nenhum desses tutores eles davam muito crédito a ele, achavam que ele tinha pouco talento, não era tão inteligente, e ele não gostava muito dessa vida elaborativa. Ele nutria mesmo a devoção pela natureza, pela leitura, ele tinha muito essa relação forte entre o ser humano e a natureza, ele gostava de pesquisar sobre isso, sobre pensar e filosofar sobre esse assunto. E aí, sobre a vida pessoal dele, né? Ele teve alguns amantes, mas ele casou com uma moça chamada Thérèse Lavoisier, e com ela ele teve 5 filhos, mas ele não chegou a criar nenhum desses filhos, e ele tutelou todos eles em um orfanato. O período mais conturbado da vida dele foi quando ele começou as publicações filosóficas e políticas, né? Que entre elas tinha a Carta sobre os Cegos, o Adivinho da Aldeia, e aí quando ele publicou Emílio e o Contrato Social, foi quando ele foi obrigado a deixar a França, porque isso atingiu diretamente o ciclo social dele e as autoridades francesas, né? E aí ele foi morar numa província chamada Neuchâtel, e ele continuou a fazer publicações e tudo, mas ele desenvolveu um problema psicológico, tanto mania de perseguição, coisas do gênero, por causa desse problema que ele viveu, né? E aí, em 2 de julho de 1778, ele faleceu e ele foi sepultado na ilha de Choupos. Muito obrigada, Clara. E, Matheus, agora o que você tem a falar sobre Pestalozzi para a gente? Oi, gente. Então, Pestalozzi foi um pedagogista sueco com grande influência no movimento que deu início à pedagogia moderna. Ele nasceu na cidade de Zurique, na Suíça, em 12 de janeiro de 1746 e viveu até 17 de fevereiro de 1827, pouco mais de um mês após seu aniversário de 81 anos, né? Trágico. Durante a trajetória, Johann sempre foi muito sensível pelo próximo, principalmente os socialmente fragilizados, esses quais ele dedicou assim, muito cuidado durante boa parte de sua vida. As suas práticas recebiam grande influência da natureza e, muito embora não levasse estandartes de nenhuma religião, Pestalozzi se considerava cristão, né? Ele acreditava que o amor era o principal meio de alcançar a plenitude. Amor esse que ele dissolveu na maioria na maioria de suas teorias. Desculpa. Johann era filho de Johann Baptiste Pestalozzi e Suzanne Holtz.
Johann Baptiste, pai de Henrique, faleceu quando o pedagogista ainda era muito novo, né? E ele passou a viver com a mãe e seus 3 irmãos. E às vezes viajava pelo país com seu avô, que também o ajudava, né, no sustento da família. Nas suas viagens, Pestalozzi pôde vivenciar diversas vivências, como, por exemplo, a pobreza e a falta de educação básica. Johann foi um filantropo assíduo e dedicou parte da sua vida em prol do cuidado e da educação dos mais pobres. Ele acreditava que somente pela educação aqueles meninos poderiam suprir suas necessidades quando fossem adultos. Pestalozzi teve uma vida calma, casou uma única vez e teve apenas um filho, o qual deu um nome inspirado, né, em um dos seus maiores influenciadores, que também é assunto do nosso podcast, o Rousseau. Dá para perceber que existem algumas semelhanças entre eles dois, né? Vocês poderiam detalhar um pouco para a gente sobre isso? Bom, vendo assim o que Matheus falou sobre o Johann, né? Eu acredito que ambos têm perderam a figura paterna muito cedo, e acho que isso foi bem marcado na maneira como a vida deles se desenvolveu, né? E também percebi que ambos têm muita estima pela literatura e pela natureza, e acredito que seja um eixo muito significativo quando a gente for tratar mais da maneira como eles falavam sobre aprendizagem, educação e tudo mais. E em relação ao contexto histórico, o momento que eles viviam, como é que isso influenciou na vida deles? Bom, começando pelo Rousseau, né? Como eu já havia falado, ele era vivo no período mais, digamos assim, mais significativo do Iluminismo. E o Iluminismo foi um movimento cuja filosofia, o questionamento, o racionalismo, a ciência, o homem sempre foram o centro e os grandes eixos sustentadores desse movimento. Podemos dizer que foi até um movimento multifacetado e a gente não consegue orientar bem quando ele iniciou e quando ele finalizou, se é que ele finalizou, né? Bom, as discussões ideológicas que nasceram nesse período, elas se disseminaram por todos os âmbitos da vida social, seja na política, na ciência, na filosofia, na educação, na religião, e isso trouxe inúmeras inovações. É mais um movimento revolucionário que qualquer outra coisa, e não é à toa que ele deu origem à Revolução Francesa, né? Que eu acho que Matheus vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre. O cerne do iluminismo, ele vive no resgate do pensamento racional, do pensamento empirista, e no homem como centro das questões existenciais, né? E no conhecimento das coisas como a chave para a iluminação do intelecto. Vale a pena destacar também que é a criação da enciclopédia, né, que foi uma coisa que marca muito o iluminismo, e esse seria o registro do conhecimento, né, de tudo à nossa volta. Tudo que a gente conhece estaria registrado nesse documento. Esse foi um período da história que foi, com relação ao ensino, foi quando se democratizou o ensino, né? A ideia era que todos tivessem acesso ao conhecimento. E graças a essa ideia de massificar a educação e o conhecimento, foi de onde a gente surgiu o que a gente conhece hoje como a pedagogia tradicional. Porque tem o professor como centro, né? O professor é o grande cérebro que sabe, e ele vai iluminar aquelas pessoas sem luz, ou seja, os alunos. E aí é quando a gente vai começar a introduzir a pedagogia tradicional. Então, assim, de grandes feitos do iluminismo seria tanto a enciclopédia quanto a pedagogia tradicional, né? Que a gente acho que seria relevante trazer para a discussão. Sim. Bem, eu vou falar um pouco sobre a parte mais prática, né, do contexto histórico do Johann. Embora ele fosse suíço de nascença, Pestalozzi viveu uma boa parte de sua vida adulta entre sua terra natal, né, e a capital francesa, Paris. Pestalozzi conseguiu cidadania francesa no ano de 1792, mesmo ano em que foi proclamada a primeira República Francesa, né? Depois de uma grande revolução, como Clara falou, né? A Revolução Francesa, que instituiu até então predominante monarquia, que era conhecida como Reinado da França. Com o avanço da Revolução Francesa, a Suíça começou a ser atacada, né? Pelas tropas napoleônicas, o que instaurou uma Revolução Suíça. E com o avanço da Revolução Suíça, em 1792, o país ficou muito, muito, muito devastado, um estado de calamidade por causa dos confrontos, né? E Pestalozzi resolveu voltar para sua terra, porque ele viu que o país dele estava precisando dele naquele momento e que a partir dali ele poderia começar a desenvolver as suas teorias.
Bom, é interessante essa cronologia, porque dá para perceber, né, que é como se um período histórico de um fosse continuado pelo outro. E é bem legal isso. Agora eu quero mudar um pouco o tema e quero falar um pouco sobre a educação. A gente sabe que os dois tiveram contribuições na educação. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Bom, o filósofo Rousseau, né? Eu acho que ele não contribui apenas com a noção de uma sociedade diferente da que ele estava inserido, mas também na forma, dessa sociedade ideal poderia enxergar a educação. E o processo de desenvolvimento de uma criança até a fase adulta. E aí, dentro desse modelo, a gente pode encontrar, inclusive, traços da personalidade de Rousseau, né? Ele considerava que o homem nasce essencialmente bom e o meio corrompe. Então, por essa razão, ele acreditava que as primeiras fases da infância seria para o desenvolvimento da inteligência motora e sensorial e tinha que ser explorado antes da inteligência racional. Para isso, o aluno teria que estar inserido em um ambiente natural, ou seja, dentro da parte da natureza, né? E para que ele pudesse se desenvolver como pessoa, ele teria que estar distante dos homens adultos amadurecidos, que Rousseau considerava que a personalidade já estava adulterada, né? Então, para poder a criança se desenvolver de maneira independente, elas tinham que ficar separadas dos adultos, digamos assim. E esse processo educativo é chamado de negativo. O positivo só iniciaria quando a criança já tivesse formado de maneira madura as noções e valores emocionais. Essa segunda fase, que seria a introdução do pensamento voltado para a razão. Para ele, o principal objetivo da educação é a formação de um adulto bom, e mais do que isso, seria especificamente não despertar a maldade em uma criança. Ele também dizia que, em geral, seriam os livros que deveriam ser usados na educação seriam escritos por Robinson Crusoe, porque fala das vivências de um homem livre, inserido na natureza, e é necessário também ensinar a utilidade das coisas para que as crianças possam discernir o que é útil e o que não é. E o que eu achei mais curioso de tudo é que ele disse para não estimular a imaginação, porque o mundo imaginário pode desencadear uma fonte de infelicidade nas crianças, né? Então, a imaginação não seria uma coisa a ser despertada na educação. E uma coisa que eu achei bem interessante no livro chamado Os Pensadores, que foi onde eu pesquisei bastante coisa sobre Rousseau, ele fala que a educação seria criar uma criança autossuficiente e independente. Abre aspas. Vivendo fora do tempo, nada precisando das coisas artificiais e não encontrando qualquer desproporção entre desejo, capacidade, vontade e poder. Fecha aspas. Então, esse seria o grande quê de como Rousseau pensa a educação. Matheus, pode falar um pouco sobre o Pestalozzi agora? Sim, sim. O Pestalozzi acreditava que a educação era o caminho para o ser humano se tornar autônomo e que a base da educação estava ligada à família. Ele acreditava que o amor era a força salvadora que realizava o ser humano completamente, né? Para ele, o ambiente escolar deveria ser um local seguro, com afeto e sem quaisquer punição, sendo quase uma extensão do lar. Em sua trajetória como educador, Pestalozzi pôde realizar o sonho de ser uma educação elementar, com ênfase na oralidade, na geografia, na aritmética, artes manuais, canto e atividades em grupo, e com contato na natureza. Num contexto que a educação era privilégio de poucos, ele fundou a Escola Primária Popular, que integrava crianças sem recursos e vida social. Sem ajuda, esse sonho fracassou, mas o educador reiniciou sua trajetória e acolheu crianças sem família e pôde aprimorar seus métodos pedagógicos. A sua pedagogia era o amor com as crianças e a finalidade do seu trabalho era que elas tivessem uma vida produtiva e independente. Ele foi assim um dos primeiros filósofos a defender essa educação mais acolhedora, né? Ele achava que o amor era a base fundamental da educação e que sem ele ela não existiria, ou pelo menos ela não progrediria. Verdade. Ele democratizou a escolaridade, a educação e proclamou como sendo o direito de toda criança. Inovou na pedagogia, tendo por base a boa vontade e a recíproca entre o educador e o educando, e desenvolveu um método intuitivo. Seus métodos eram pautados na observação e na percepção sensorial,
O ensino deveria começar pela experiência imediata da criança com o estudo do meio ambiente e depois o estudo da linguagem. Pestalozzi tinha a preocupação de desenvolver as faculdades físicas e psicológicas, o que se tornou base para a educação contemporânea. Ele foi um dos primeiros pedagogistas da pedagogia moderna, né? E mudou conceitos básicos das práticas pedagógicas. Sua proposta de educação democrática ao alcance de todos serviu como base para que outros pensadores dessem continuidade às suas teorias pedagógicas, né? E as suas ideias repercutiram na educação de modo que foi considerado uma grande personalidade da história pedagógica da humanidade, né? Ele fortaleceu sua história de amor e dedicação em prol da educação. Isso, é muito bom a gente ver, assim, conhecer um pouco a trajetória deles, né? Como eles contribuíram, como foram fundamentais para a educação. E agora a gente quer saber as impressões que vocês tiveram e vocês têm sobre cada um desses pensadores. Bom, sobre Rousseau, né? Eu achei a vida e a obra do autor fascinantes e acho o modelo como ele idealiza a educação e o processo de amadurecimento também muito bacana. Mas, pessoalmente, eu acho meio difícil afirmar categoricamente que o homem nasce essencialmente bom e o mundo corrompe. E aí, é, a partir dessa premissa, definir um modelo educacional que afasta uma pessoa da formação durante a formação dele, né, de outras pessoas, julgando que a índole desse adulto é imprópria. Eu acho que é um pensamento um pouquinho radical, né, afastar completamente uma criança da vivência, do contexto social dela, porque não se confia 100% na índole de um adulto. E assim, eu acredito que a educação é um processo que faz parte da civilização, que embora a gente seja animal, né, e viva de uma maneira diferente dos outros animais, a gente inclusive impera sobre esses outros animais exatamente por causa do modo como a gente desenhou e desenvolveu a nossa convivência social. E para separar um ser humano ainda em desenvolvimento de um grupo, eu acho que não vai definir muito a índole dele quando ele for mais velho, porque eu acho que a gente é humano e o humano é o que é, né? Independente de como vai ser a criação dele, eu acho que às vezes que as pessoas têm esse despertar interior individualmente. Mas, contudo, né, acreditamos que a inserção do homem na natureza é essencial para o desenvolvimento tanto físico, psíquico e emocional. Então, eu acho que deveria ser, inclusive, uma coisa que a gente poderia trazer de volta, seria inserir as crianças nesse contexto de natureza, né? Bem, a influência e a importância de Johann nos moldes da pedagogia moderna é inegável. Como pedagogista, Johann esteve sempre pensando nas pessoas, né? E ele via a educação como o único meio de libertação possível para as crianças, jovens e principalmente os mais desfavorecidos. A sua pedagogia, a sua paixão pela pedagogia e a ânsia de educação revolucionária são inspiradoras para qualquer educador, pelo menos para mim, como futuro educador, imensamente. Enxergar o afeto como objeto fundamental para a aprendizagem, mesmo estando inserido num contexto de guerra e destruição, mostram a essência do que Johann fazia. Cuidando de educar os jovens órfãos e lhe dando a possibilidade de ter um futuro promissor. Pestalozzi, como era chamado pai dos órfãos e educador da humanidade, deixou sua vida pelo desenvolvimento da pedagogia e a criação de uma educação inclusiva, acolhedora, e é um exemplo de educador a ser seguido e incorporado na educação. Bom, muito obrigada, Matheus, Clara. Estamos chegando ao fim do nosso Storycast. Tivemos uma conversa muito produtiva, né? Quero agradecer a vocês e gostaria de pedir uma dica de leitura para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses dois estudiosos. Bom, com relação ao Rousseau, tem a Carta sobre os Cegos, O Adivinho da Aldeia, A Origem da Desigualdade sobre Economia Política, a nova Heloísa, Emílio e o mais famoso de todos, né, que é o Contrato Social. Essas seriam as minhas dicas para vocês, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais sobre o que Rousseau pensava, o que ele idealizou. É isso. Bem, sobre o Pestalozzi, eu posso indicar alguns livros dele, né? Entre esses, Vigília de um Solitário, Como Gertrudes Ensina Seus Filhos, Livro das Mães. Esses dois são muito importantes porque ele fala basicamente sobre o processo de ensinar as crianças. Cartas sobre Educação Infantil, que é um livro que ele fala sobre o processo deles, né, na escola
Entre alguns outros, né? Tem um livro muito interessante também, que eu não me recordo o nome agora, mas que é uma biografia dele, que ele mesmo escreveu, né? Uma autobiografia, que também é muito interessante. É isso. Bom, tá aí a dica, né, para quem quiser aprender um pouco mais, saber mais sobre cada um deles. E é isso, muito obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. Beijos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast.